Porém, também muitas pessoas têm interesse, vamos dizer, na arte da leitura. Como é que você deve ler os livros, etc, etc. Eu digo, bom, isso é muito importante, mas primeiro tem que fazer esse serviço que eu estou falando. Porque o seu entendimento, com que vocabulário você está entendendo o que você lê? É o vocabulário que você adquiriu ao fio de uma educação, vamos dizer, toda deficiente, furada. É o vocabulário que você adquiriu lendo a Folha de São Paulo, né? É o vocabulário de um meio iletrado, imbecil, atrasado, e com isso você vai, aqui vou ler Tolstói, né? E quero que o professor me ensine a ler Tolstói. Não dá para fazer isso, está entendendo? A leitura depende das superfícies de contraste. Então você tem que alargar a superfície de contraste, né? Pelo menos até você alcançar um horizonte de consciência comparável ao daquele autor que você está lendo. Daí o problema da leitura acaba, simplesmente. Não é necessário uma técnica de leitura, de jeito nenhum, né? E quando você lê, por exemplo, o livro do Humberto Eco, ele também ensina a fazer aqueles, né, fichamentos, etc, etc. Daí eu lembro do Otto Maria Carpo. Eles perguntaram para ele, não, você faz ficha dos livros que você lê? Daí o Carpo ficou até ofendido. Ele disse, você não sabe o que é educação europeia, sabe? E como é que você vai pedir fichamento de leitura para um negro que praticamente tem a obra de cor na cabeça? Você não faz isso, você está entendendo? Como ter a obra de cor na cabeça? Se você tiver todas, vamos dizer, a superfície de contraste suficientemente ampla, e se você estiver mortalmente interessado naquilo, é quase inevitável que você faça isso. Porque a experiência se torna tão profunda, tão intensa e tão importante para você, que você não esquece nunca mais. Às vezes você não precisa ter a obra inteira, mas você lembra o suficiente dela. Depois de 20, 30, 40 ou 50 anos. Mais fácil criar um caminho, né, professor, para a memória. É uma rede de caminhos, né? Se você tem a rede inteira, se você tem um mapa, bom, você descobre os caminhos. Agora, como é que você vai fazer o caminho no vazio, porra? Está entendendo? Então, assim, um negro que não sabe nada, ele quer ler, sei lá, Immanuel Kant. Bom, você pode tentar. Tem pessoa que tem um gênio instintivo para essa coisa. Pode ser, você. Em cada 1 bilhão de pessoas tem um que é capaz disso. Talvez seja você. Então, quando chegar a hora, vamos dizer, das pesquisas mais aprofundadas sobre algum tópico do seu interesse, então aí é que você vai entrar num negócio que chama bibliografia secundária. E aí, bicho, é um oceano. De como você se orientar ali no meio. Aí praticamente não há regras, mas aquilo que você tiver aprendido nesta primeira fase pode te dar alguma dica. É isso. Quer dizer, é claro que uma boa pista são aqueles estudos que são citados em outros estudos. Mas essa pista às vezes pode ser enganosa. Por quê? Porque você pode perder de vista alguma coisa preciosa na qual, por coincidência, ninguém prestou atenção. Tá certo? Então, eu acho que na pesquisa das fontes secundárias, você depende eminentemente da sorte. E você dependerá também de uma outra coisa, que é a capacidade de leitura rápida. Mas você vê, como é que funciona isso? Eu digo, bom, se no começo eu disse que você tem aqueles 3 níveis, quer dizer, tem os conhecimentos que são estruturais, que vão se incorporar na sua personalidade e se transformar, como dizem, órgãos de percepção. Não é isso? Por exemplo, eu acho que tudo aquilo que eu expliquei para vocês são coisas que para mim já se tornaram realmente órgãos de percepção. Eu percebo as coisas assim. Né? Não são uma coisa que eu preciso pensar para fazer. Eu estou fazendo, naturalmente. Às vezes aquilo é tão fácil de fazer que se torna difícil de explicar. Né?
Então, aquilo que se incorporou na sua natureza, que se torna natural, já é por assim, quase automático. Então você não sabe explicar como você faz, você sabe fazer. Tá certo? Então é claro que aqueles estudos que você perceber que valem a pena de ser transformados em elementos permanentes estruturais, você deve consagrar muitos anos e sempre voltar a eles. Por exemplo, o bom e velho Aristóteles, ou a Bíblia, sempre você vai voltar. Sempre, 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 sempre. Agora, se é uma leitura para informação apenas, então, naturalmente, a sua leitura se torna mais rápida. Isso. Então, isso quer dizer que não vale a pena você ter nenhuma técnica de leitura rápida, tá certo? Porque senão você não vai conseguir se livrar dela. Por exemplo, existe um negócio de leitura fotográfica, é uma coisa horrível. Você abre, para de um livro, olha de certas maneiras e vira a página. Depois você apela para a memória fotográfica. E daí você vai ler o livro. Você vai ler o livro na sua mente. Isso existe. Tem cara que decora um livro em 15 minutos. Não é que ele decorou. Ele não sabe nada do que está escrito no livro. Ele só tem a imagem da página. E depois ele lê na memória dele. Bom, é nessa segunda leitura que ele vai entender ou não entender o livro. Só que, por mais fiel que seja a memória fotográfica dele, ela não vai ter a estabilidade de uma página impressa. E para você fazer uma leitura mais em profundidade, você vai precisar voltar à página várias vezes. Então vale mais a pena você ter a página impressa do que ter a imagem fotográfica na memória. Então, para que serve isso? Eu digo, bom, serve, por exemplo, eu digo, bom, você é um agente secreto, você conseguiu entrar no escritório do inimigo e você tem 5 minutos para decorar um relatório que ele escreveu, não sei o quê. Claro que serve para isso. Porque você não tem que entender coisa nenhuma, você simplesmente tem que guardar aquilo na memória e depois chegar para o seu chefe e dizer, o que está escrito lá é assim, plá, 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 plá. É uma técnica, ela serve para algumas coisas. Ela pode nos ajudar, eu digo, depende. Se for alguma pesquisa na qual você precisa um volume enorme de informações, de valor relativamente pequeno, cada uma, talvez isso sirva. Mas eu acho que geralmente não é esse o caso. Mesmo quando a gente precisa de um grande volume de informações, em geral são informações qualificadas, quer dizer, você não vai estar lidando apenas, vamos dizer, com fatos brutos. Por exemplo, se você vai ler a bibliografia secundária, sei lá, sobre Platão, ela não consiste de notícias de jornal, nem de relatórios policiais, de boletins de ocorrência, mas consiste de elaborações intelectuais altamente complexas, muito valiosas, tá certo? Então, não adianta você ter imagem fotográfica, tudo isso na cabeça. Por exemplo, se você lê um estudo qualquer, sobre, sei lá, o conceito de tal coisa em Platão, você não vai precisar guardar o estudo inteiro na cabeça. Você vai pegar uma ou duas ideias centrais, fundamentais, que podem te ajudar. Pronto, acabou. Então, esta técnica da leitura fotográfica não será muito útil. Tá certo? E a tal da leitura dinâmica. Bom, a leitura dinâmica se baseia na ideia de uma leitura exclusivamente visual, onde você não repete os sons. Eu digo, mas eu vou ler Shakespeare se ouvir os sons? Isso aí é um surdo lendo partitura. Ele vai entender a estrutura da música, a ordem dela, a fórmula matemática, mas ele não vai ouvir a música. Então eu falei, qual é a vantagem? Bom, a vantagem da leitura dinâmica é para você ler coisas que não têm um grande interesse literário. Não é isso? Vamos dizer, isso são coisas, técnicas feitas por executivos de grandes firmas, que tem que ler aqueles relatórios medonhos e guardar tudo aquilo na cabeça, coisa que não tem valor em si mesma, tá entendendo?
Mas praticamente tudo o que nos interessa ler e conhecer são coisas que têm valor. Então, vamos dizer, a diferença de velocidade, é natural você fazer essa gradação da diferença de velocidade. Se você quer incorporar profundamente algo, você está lendo aquilo e fala, não, eu quero que isso seja meu. Eu quero que seja meu para sempre. Por exemplo, quando eu li a Divina Comédia, eu li o Camões, eu falo, não, isso aqui é preciosidade, isso aqui tem que entrar no meu coração para sempre. Então você vai conceder uma atenção aqui. Ou certas coisas de Platão, você diz, não, mas isso aqui é um modelo para sempre, é tão bonito, né? E se você está lendo apenas um estudo científico a respeito, fala, não, você tem um interesse, tem um respeito, mas não é a mesma coisa. Não é isso? Então você gradua naturalmente a velocidade. Do mesmo, se você estiver lendo um livro de história, eu digo, bom, tem livro de história que dá vontade de você comer cada linha. Porque você vê uma espécie de explosão de inteligência em cada linha. E tem outros não. Eles podem até ser mais exatos do que esse, ou mais fidedignos, mais bem documentados, etc. Mas onde a atividade da inteligência não foi tanta assim. Então, naturalmente você vai ler mais rápido. Mas o que vai graduar isso? O que vai definir isso? Eu digo, o mapa que você fizer. Quer dizer que, até nisto, o mapa vai ser útil. Aquelas 4 tipos de leituras que falava o padre Sertiange, a leitura formativa, a leitura informativa, a leitura inspiracional e a leitura de diversão. E, bom, você concede tempos diferentes para essas leituras. Não é isso? E eu acho que você não precisa ensinar ninguém a fazer isso. Eu acho que as pessoas sabem por que elas estão lendo. Apenas se ela tiver consciência desses 4 conceitos, bom, ela vai fazer isso com mais clareza. Tá certo? Então, olha, existe uma série de técnicas que você pode adquirir, mas que não são realmente necessárias se você tiver a técnica fundamental, as técnicas fundamentais que são essas que eu estou lhe passando. Então, por exemplo, como é que eu vou num livro? Eu vou seguir o método do Adler. Eu digo, bom, o método do Adler foi feito para uma certa finalidade. Se a sua finalidade não é a dele, você não pode usar o método dele. Bom, eu comecei me educando a mim mesmo pelo método do Adler. Mas logo eu vi que ele não servia para as minhas finalidades. Quer dizer, eu fiz isso com 1 livro, 2 livros, 3 livros, 10 livros, 20 livros. Chegou uma hora e falou, peraí, não é isso que eu estou querendo. Porque eu não estou interessado nos grandes livros. Alguns grandes livros, sim. Quando a obra em si mesma tem um valor, ela constitui por si mesma um patrimônio, vale a pena você fazer isso. Mas, e se o objetivo seu não for a obra, mas for o objeto, a coisa da qual ela está falando? Daí já não funciona tanto. Entendeu? Quer dizer, o método Adler se foca muito no texto, no livro como tal. Para você aprender a discutir o quê? Você lê os grandes livros para discutir os grandes livros. Não é isso? Claro que dali você vai tirar uma série de conceitos que você pode aplicar para outras coisas também. Mas, se você está interessado, por exemplo, eu estou interessado aqui na estrutura do Estado, então eu vou ler aqui, sei lá, o Aristóteles, a República, o Aristóteles, o Maquiavel, o mais fulano. Eu digo, olha, tudo isso aí não vai dar para você ideia da estrutura de nenhum Estado existente. Você está entendendo? Porque tudo isso está no nível do conceito geral. Agora eu quero saber qual é a estrutura de poder nesta sociedade onde eu estou. Você não vai encontrar nenhum livro que te ensine isso. Quer dizer que as universidades produzem estudantes de textos. Digo, claro, isso é muito útil, é muito bom, etc. Por quê? Porque eles ajudam, nos dão as coisas meio mastigadas.
Então, quando você vê um belo expositor da filosofia alheia, né, como Eric Weil, que é um primor, ou esse William Stace, que escreveu sobre Hegel, que tornou Hegel tão simples que até eu entendo, né? Então, que até ele mesmo entendeu. Então, tudo isso é admirável. Mas, em primeiro lugar, esses caras que fazem estudos aprofundados, eles não, em geral, não estão tentando tornar esses autores mais inteligíveis para terceiros. Eles estão tentando aquecer o debate acadêmico interno entre especialistas. Isto pode ter ou pode não ter uma importância cultural geral. Às vezes tem, às vezes não tem. Dependendo do que? Da retaguarda mental do indivíduo. Conforme ele esteja consciente desse mapa maior, ou ele seja apenas como se diz, um burocrata da filosofia. É como se fosse um contabilista. O Brasil sempre produziu muitas pessoas assim, que estudam detalhes, coisinhas, etc, etc, e acham aquilo de uma importância extraordinária. Por quê? Porque elas gostam daquilo. Se aquilo vai ter alguma importância cultural mais geral, elas não são capazes nem de pegar. Então as universidades produzem muitas dessas pessoas, e por isso mesmo é que eu faço questão de não montar o estudo na base de textos. Nem no seminário de filosofia, nem aqui. Quer dizer, os textos são apenas elementos auxiliares, nós estamos interessados em coisas. Nós estamos interessados num treco que se chama realidade. Sobretudo, em primeiríssimo lugar, a realidade humana chamada Brasil, onde nós crescemos, está certo? E na qual a maior parte de nós vai ter que viver pelo resto da sua vida. Não é quanto mais melhor. Primeiro precisa ter o mapa. O problema da leitura infantil é isso. O sujeito pega um livro aqui, pega outro lá, ele não sabe onde está aquilo, está entendendo? Para isso aqui deveria ter um pai, né? Para dizer, olha, você lê isso, para aquilo, é coisa assim, vai dar explicação. Quer dizer, não pode soltar o garoto na biblioteca e falar, por isso pode dar certo, pode dar errado. É assim, é tiro no escuro. Né? Então, quer dizer, primeiro construir a estrutura, vamos dizer, do universo cultural que você pretende adquirir. Vamos dizer, se existisse uma universidade, você quando pisasse lá dentro, você já entrava dentro dessa estrutura. Você não precisava ter tudo dentro da sua cabeça, mas como não existe, nós temos que ter a nossa universidade portátil. E é isto que eu chamei de autoeducação. Então você vê que coisa incrível, né, que no Brasil é só por este meio que você pode adquirir uma verdadeira educação universitária. Agora, voltando ao começo do curso, você não pode esquecer que autoeducação é educação. Portanto, uma coisa que você deveria fazer no início seria ler uma boa história da educação. Eu sugiro a do Rui Nunes, Rui Afonso da Costa Nunes, que é a continuação. Ele pegou o livro do Henri Marroux, História da Educação na Antiguidade, e o Marroux não completou o livro, ele falou, então eu vou fazer o resto. Você pega o do Marroux e depois pega todos os do Rui Nunes, que foram publicados até pela própria USP, EDUSP. Né? Então, isto vai te dar uma noção das possibilidades da educação. Até onde eu posso chegar. Dá uma olhada lá para você ver o que dá para fazer. Não é isso? Em segundo lugar, esse é um outro elemento também importante, você precisa controlar os seus resultados, medindo pelos resultados obtidos por outras pessoas. Para isto, você vai precisar acompanhar duas coisas. Você vai precisar conhecer os programas de ensino das universidades melhores que ainda existam no seu tempo ou que tenham existido. E você vê se o que você está fazendo está à altura da discussão que eles estão travando naquele momento. Para isso você precisa da bibliografia secundária, evidentemente. Ou seja, vamos ver o que as pessoas estão falando sobre tal ou qual tópico nos centros universitários mais
sérios e produtivos que existam. Ou agora, ou pode ser, não precisa ser agora, pode ser numa outra época. Não é isso? E um terceiro critério é você se munir de vários livros que mostram o ensino não universitário, mas o ensino secundário das disciplinas que você quer estudar. De preferência, vamos dizer, aí você vai ter que usar material mais antigo. Por exemplo, para mim, uma coisa que foi absolutamente formidável foi quando eu estava lendo o livro do Vienna Mogg, Em Busca de Lincoln. E ele estava tentando explicar como um sujeito que saiu de um ambiente atrasado, iletrado, pobre, conseguiu se tornar, vamos dizer, um grande escritor da língua inglesa. Lincoln é um clássico, sem dúvida. E ele procurou, virou, mexeu, não consegui entender aquilo. E como ele queria escrever uma biografia de Lincoln sobre esse aspecto, a formação intelectual de Lincoln, ele falou, olha, a formação intelectual de Lincoln continua sendo um mistério. Ninguém sabe nada. Né? Ele já tinha quase desistido, quando de repente ele está na biblioteca do Congresso, ele está com o título de um livro de gramática, no qual Lincoln havia estudado. E ele só por curiosidade falou, deixa eu ver essa gramática aqui. Quando ele foi ver, não era um livro de gramática, era um livro de retórica da mais alta qualidade, né? Que pegava toda a tradição da retórica antiga e, puf, ensinava tudo para o cara. Né? Então ele falou, comecei a entender onde Lincoln aprendeu a escrever. Né? Na hora que eu li isso, eu falei, opa, que é isto, porra? Né? E comecei a procurar livros americanos de retórica do século XIX e do começo do século XX. Né? E foi um absoluto deslumbramento. Né? Então, eu entendi por que nos Estados Unidos você tem um movimento literário tão forte no século XIX, nas regiões mais remotas. Vocês assistiram o filme do John Ford, My Darling Clementine? Não assistiram? Foi com My Darling Clementine. É um filme de faroeste. E que lá pelas tantas aparece na cidadezinha do oeste um grupo de atores que vai então dar um espetáculo num salão. Né? E o ator sobe em cima da mesa e começa a declamar Shakespeare. Né? E estão lá todos os pistoleiros, tudo. Né? Sim, tá. E alguns repetindo. Eu digo, o que é isso? Né? Daí eu fui verificar, né? Fui pegar livros de história cultural americana e eu vi que isso realmente existia. Quer dizer, em cada cidade americana você tinha uma atividade literária enorme, que começava nas casas, onde as mães liam os clássicos da poesia para as crianças. Né? Não era educação escolar, era educação doméstica. Então, bom, tudo isso aí, vamos dizer, é um tesouro. Movido por essa ideia, eu falei, bom, vamos ver como é o negócio em outros países. Então eu comecei a pegar livros de ensino secundário francês, né, de filosofia. E aí já eram livros mais ou menos uniformes, porque existe um programa oficial do ensino da filosofia aqui desde o século XIX na França. Né? Então os livros são estruturalmente muito parecidos. Começavam com uma longa introdução à psicologia, depois dá a lógica e metodologia, depois dá a metafísica e ética. Havia psicologia, sociologia, metodologia e lógica, ética e metafísica. Então, todos seguem mais ou menos. Mas foi um negócio de altíssima qualidade, entendeu? Daí eu pensava assim, peraí, quantos professores universitários de filosofia no Brasil sabem essas coisas? São capazes de discuti-las, dominam isto. Né? Porque ali naquele ensino, aquilo tinha um lado disciplinar, mas afinal de contas era ensino para crianças. Então tinha exame, o neguinho tinha que passar no exame. Né?
Não era ensino universitário. Quer dizer, quando os caras chegavam na universidade, eles já sabiam aquilo. Então isso faz uma diferença brutal. Daí depois eu li o seguinte, que quando teve o concurso para provimento de cátedra de filosofia no Brasil, a primeira cátedra que foi na USP, o sujeito que ganhou o concurso era o João Cruz Costa. E o João Cruz Costa usava no seu ensino o Manual de Filosofia do Armand Cuvillier, que era um livro para a escola secundária. E este era o chefe da filosofia USP. Daí eu falei, isso aqui está tudo perdido. Tudo. Porque quando você chega na universidade, você tem uma imitação do ginásio francês. Então vocês entendem por que eu me mantive tão longe dessa instituição? Eu tenho que ficar fora porque eu quero um verdadeiro ensino universitário. Como não existe, eu vou ter que copiar de onde tem e me cercar dos elementos necessários. E quando falhava, quando não encontrava os elementos, falava, bom, então resta a última esperança. Você procura alguém que sabe e você pergunta. Então isso quer dizer que eu passei a minha vida incomodando pessoas importantes para tirar dúvidas pessoais de estudo. Não as incomodava tanto quanto as pessoas incomodam a mim hoje. Quer dizer, em primeiro lugar, se eu ia fazer uma pergunta, eu primeiro estudava a alvo do cara para formular minhas perguntas de maneira que já tivesse um certo interesse para ele. E que eu pudesse aproveitar ao máximo 2 minutos de informação que o cara me desse. Quer dizer, eu não ia escrever, por exemplo, sei lá, para o Martin Lings e perguntar que livros eu devo ler. Eu não vou fazer isso. As pessoas fazem isso comigo. Elas não sabem que isso é falta de educação. Então, estão inocentes, de certo modo. Mas que é sacanagem, subjetivamente é inocente, mas objetivamente é sacanagem. Então, eu vou perguntar ao cara algo que só ele saiba, que seja difícil de saber em outro lugar e que seja pertinente ao que ele está fazendo. Não é isso? Então eu tive muitos conselheiros ao longo da vida. Da maior parte eu nunca vi, só conheci por carta. Né? Mas isso é a última, vamos dizer, a última esperança. Então, também você pode fazer a sua lista de consultores. É importante ter isso, mas é importante não gastar os consultores com perguntas que você poderia responder você mesmo, ou que não precisa uma pessoa de grosso calibre para responder. Mas para mim as pessoas mandam perguntas assim: o que é a psicanálise de Freud? Essa é uma pergunta simples, eu posso responder em 3 linhas. Ou o que você acha de Isaac Newton? Quer dizer, as perguntas são disformes e elas revelam o caos cultural brasileiro. Não é isso? Quer dizer, você perguntar, um minutinho só, fazer perguntas para pessoas mais experientes é uma coisa normal no mundo inteiro, sempre foi. Não é isso? Mas você não saber que perguntas você deve fazer, você fazer perguntas elementares, que coisa de ensino ginasial, quer dizer, sei lá, escreve uma carta para Albert Einstein e diz: professor, o que é um paralelogramo de forças? O que são coordenadas cartesianas? Não é bonito isso aí? Então, isso acontece no Brasil. Quer dizer que é a deformação da mente. O pessoal não tem formação nenhuma, não tem educação alguma, eles não sabem onde estão. Então, por exemplo, não se preocupar com dinheiro jamais. Nunca. Se você precisa de dinheiro, você tem que fazer algo para você ganhar dinheiro. Mas,
qualquer tonalidade emocional que você põe na coisa só vai atrapalhar. Quer dizer, o dinheiro é um problema, uma equação matemática, né? Débito e crédito. Como é que você vai se emocionar com uma porcaria dessa? E o pior é que é sempre emoção negativa. Quando você não tem dinheiro, você está deprimido porque não tem dinheiro. Quando você ganha dinheiro, você está deprimido, você está com medo de perder. Fala, pô, a gente nunca tem uma satisfação com essa porcaria? Entendeu? Você vai ter satisfação quando você entender que o dinheiro é um problema matemático, que deve ser resolvido matematicamente. Olha, se eu preciso de dinheiro, então eu preciso fazer algo para ganhar o dinheiro. O que eu posso fazer para ganhar o dinheiro? Por exemplo, você dedicar um tempo da sua vida para você fazer no dinheiro. Bom, assim, complicou tudo, perdi meus empregos, estou com um monte de dívida, as crianças estão chorando lá, querem leite. O que eu vou fazer? Bom, eu vou parar tudo e vou ganhar dinheiro. Tem algum problema isso? Para até meus estudos, durante 6 meses. Por quê? Porque isto vai te dar um conhecimento real do funcionamento da sociedade. Bom, como é que você faz, para levantar uma situação econômica quando tudo falhou? Quais são os recursos que você tem? O primeiro recurso é o seguinte: você tem que ter uma rede de amigos. Se você não tiver, você está lascado. Segundo, você precisa convencer os amigos a te ajudar. Ou seja, te empresta dinheiro, arruma um emprego, ou tem uma ideia para você. Porque sozinho ninguém sai dessa encrenca. Quantas pessoas você não conhece no Brasil que o pai e a mãe têm dinheiro e dizem, não, mas eu não quero o dinheiro da minha família. Você conhece uma coisa mais imbecil do que essa? Digo, o dinheiro da sua família é necessariamente seu, você me entendeu? Por lei. Ou aquele cara assim, que ele é rico, mas ele diz, não, meu filho tem que arrumar um emprego e ganhar o dinheiro por si mesmo. Eu digo, sim, ele vai tomar o emprego de um pobre, porra, que sacanagem, em vez de você dar o dinheiro para ele, você faz ele ocupar a vaga que podia ser de um pobre. Quer dizer, é uma ideia negativa. Quer dizer, tudo isso aí é porque são reações emocionais. Quer dizer, o dinheiro no Brasil é muito rodeado de emoções negativas. É muito fetichista o negócio, tá vendo? E para uma vida de estudo, isso aí é letal. Se você ficou sem dinheiro, você tem que levantar a situação econômica, ótimo. Isso é muito bom. Está na hora de você provar que você é um homem e você é capaz de sustentar uma família. Porra. É uma grande honra para você acontecer isso. Não tenha medo disso, não. E se tiver que interromper tudo, sabe o que você faz? Você passa para marcha lenta. Eu não vou parar de estudar, eu só vou estudar um pouquinho, 10 minutos por dia. Mas todo dia. Se fizer os 10 minutos por dia, você não perde o fio da meada. Então, veja, Aristóteles dizia o seguinte, a inteligência deve ser exercida com moderação. Então, quer dizer, você tem um tempo do dia que você produz. O resto é tempo perdido.